Olha só, meus caros, uma notícia da França que eu fui ver, pesquisar aqui no Brasil, e eu vi que aqui no Brasil já é uma decisão antiga dos tribunais. E que agora, lá na França, eles estão decidindo isso. Isso quer dizer que nem sempre as coisas vêm de fora. O Brasil importa todo o feminismo de fora. E isso vem também ao encontro do que eu digo aqui, explicando em alguns comentários que o pessoal faz, que o feminismo ele só sobrevive porque ele tem patrocínio bilionário de ONGs, de famílias, de grupos poderosos, de organizações internacionais e blá, 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 blá. Eu digo, olha, meus caros, o feminismo, ele criou vida própria. O feminismo, ele é o mainstream. O feminismo, ele é o aparato. Ele está no aparato governamental. E até mesmo na sociedade civil. Em praticamente todos os países do Ocidente e até mesmo em outros países com culturas diferentes da nossa. Então, mesmo que cortassem esses bilhões do feminismo, o feminismo ele continuaria avançando. Um pouco mais devagar, mas continuaria. Porque eu vejo o feminismo brotar nas cidades, nas menores cidades do Brasil. Vai ter um vereador, uma vereadora lá na menor cidade do Brasil que vai fazer um projeto feminista. Um prefeito vai fazer um projeto feminista. Deputados estaduais. É lógico que em algumas coisas bem pesadas, a nível federal, aí realmente há um agrupamento de interesses, até mesmo patrocínio. Mas nisso não, se tirar esse patrocínio, não quer dizer que o feminismo pare. Então, eu vou pegar aqui uma notícia da França que aqui no Brasil já estava valendo. Agora, lá na França, ter relações sexuais vai deixar de ser um dever conjugal. Lei impede ainda que a ausência de relações sexuais possa ser utilizada como argumento num divórcio litigioso por culpa. Ou seja, isso já está acontecendo aqui no Brasil, esse negócio da culpa. Não existe mais culpabilidade no divórcio. Você não pode mais alegar culpabilidade do cônjuge. Tecnicamente, as mulheres poderão dizer, não, mas isso aí vale para os homens também. Só que a gente sabe, quem conhece o sistema feminista sabe que esses malabarismos jurídicos e leis, na verdade, é para blindar as mulheres. Os homens estão ali como prováveis beneficiados pela lei ou pela jurisprudência, só para dar um ar de isenção. Na verdade, é para mulher.
A lei, o projeto, a jurisprudência é para blindar a mulher. Então, aqui, ó, a França prepara-se para consagrar na lei o fim do chamado dever conjugal em matéria sexual. A ideia de que o casamento implica uma obrigação de manter relações sexuais. Um projeto de lei aprovado nesta quarta-feira na Assembleia Nacional introduz uma nova cláusula no Código Civil, esclarecendo que a comunhão de vida entre cônjuges não cria qualquer obrigação de relações sexuais. A proposta legislativa impede ainda que a ausência de relações sexuais possa ser utilizada como argumento num divórcio litigioso por culpa. Então, não há mais culpa e, consequentemente, não há mais indenização. Acabou esse negócio de entrar com um pedido de indenização porque o cônjuge faltou com relação sexual do casamento. Até uns 20 anos atrás, aqui no Brasil, eu achei alguns julgados em que homens ganharam indenização. Havia uma culpabilidade ainda na questão da relação sexual. Mas agora eles estão acabando com tudo. E o Brasil já está mais avançado que na França. A proposta legislativa impede ainda que a ausência de relações sexuais por culpa. Embora a alteração legal deva ter um impacto limitado na prática judicial, os defensores acreditam que representa um passo simbólico e pedagógico importante no combate à violação conjugal. Quando se fala em violação conjugal, o que se vem à mente? O marido exigindo que a mulher conceda relação sexual. Então, a lei é para benefício da mulher. Então, não há mais obrigação, não há mais culpa, não há mais indenização. Lógico que o marido não pode forçar a relação, que aí vai entrar num outro crime. Mas ele não pode nem debater. Como assim? Você não quer mais relação sexual? Não. Mulher está isenta de tudo. Então, vocês vejam, eles estão esvaziando o casamento. Mas é assim, ó, é só tirando coisas, direito dos homens. Que nem eu falei aqui, o feminismo ele só cresce rebaixando os homens. Continuando aqui, permitir que esse suposto direito ou dever continue a existir é dar aprovação coletiva a um sistema de dominação e predação do marido sobre a esposa. Quer dizer, o pensamento ainda é puramente feminista. As feministas enxergam o casamento heterossexual como Marx e Engels enxergavam a relação empregado-patrão. A ideia é a mesma. Um é o opressor, o outro é oprimido. Afirmou Marie Charlotte Garin, deputada e autora da iniciativa. O casamento não pode ser uma bolha onde o consentimento sexual seja considerado definitivo
e válido para toda a vida. A nova lei vem eliminar uma ambiguidade jurídica persistente, apesar de o chamado dever conjugal nunca ter sido explicitamente mencionado em textos legais. Atualmente, o Código Civil francês define os deveres do casamento como respeito, fidelidade, apoio e assistência, estabelecendo ainda que os cônjuges se comprometem a uma comunhão de vida. Em nenhum momento é feita referência a direitos ou deveres de natureza sexual. Então, assim, ó, eu não sei se lá na França algum homem recebeu alguma indenização ou alguma mulher saiu num divórcio com culpa há tempos atrás. Aqui no Brasil aconteceu. Mas aqui no Brasil já mudou faz tempo o entendimento, a jurisprudência. E eu vou agora entrar aqui na questão do Brasil. Então, nós temos dois casos aqui. Ó. O caso em que o cônjuge não sabia, na hora do casamento, que o outro não ia fazer sexo. Ele casou sem saber. O outro ficou quieto. Isso, geralmente, 100%, é com relação às mulheres, né? Então a mulher não falou nada. Aí casou, o marido foi tentar ter relações sexuais, ela disse que não. Aí seria o casamento não consumado. Se a falta de relações sexuais for contínua e justificada e pré-existente ao casamento, alguns entendimentos jurídicos, especialmente os mais conservadores, permitem a anulação. Aí o seguinte, o casamento não é válido, o casamento é anulado. E agora que vocês vão ver a artimanha do sistema feminista em ação, no que eu vou ler em seguida. Erro essencial. A anulação é possível se um dos cônjuges desconhecia a intenção de não ter relações ou a inaptidão para tal do outro cônjuge, tornando a vida comum insuportável. Então seria esse o erro essencial. A mulher casou, não falou nada, e quando foram morar juntos, ela se recusou a ter relações sexuais. Aí caberia a anulação. Temos a recusa posterior. Se a recusa de sexo surgir após o casamento, aí o caminho legal é o divórcio e não a anulação. Então, se a mulher fez sexo durante alguns meses, um ano e meio, e daí parou, aí é divórcio. O casamento não é anulado. Só que aqui nós vamos para o entendimento atual da justiça. A maioria dos tribunais entende que a falta de sexo não é erro essencial. Então, quer dizer, eles não estão considerando se a mulher omitiu que não ia fazer sexo. Eles retiraram isso. Mas sim uma quebra dos deveres conjugais, passível de divórcio, sem a obrigatoriedade de ter relações, contra a vontade, sob risco de configurar violência sexual. Então, vocês entendem do sistema feminista? Vocês aprenderam alguma coisa? Me respondam. Por que o entendimento dos tribunais não leva mais em consideração a omissão da mulher que não contou ao noivo que não ia fazer sexo?
que seria o erro essencial. Por que que o tribunal não está mais optando pela anulação do casamento? Vocês sabem? Eu vou explicar por quê. Porque com a anulação do casamento, a mulher perde todos os direitos. E com o divórcio, ela consegue manter os direitos. Ela consegue levar bens, consegue levar uma pensão para ela se manter por um tempo. A pensão para filhos, isso aí é fora parte. Se não, essa sacramentada não tem nada a ver. Então, assim, ó, tudo é feito, meus caros, para beneficiar a mulher. Então, não há mais culpa da mulher, não gera indenização a recusa dela e não é mais anulado o casamento. É só permitido o divórcio, o que faz com que ela continue apta a ter direitos sobre os bens do marido, sobre pensão. Então, o sistema feminista, ele não dorme no ponto. Ele faz tudo planejado para ajudar, beneficiar a mulher. O feminismo, como eu disse aqui antes, ele somente cresce se os homens forem rebaixados. Tira-se direito dos homens e se coloca direito para as mulheres. Assim que o feminismo cresce. Ele não cresce por si próprio. Ele só cresce se os homens forem prejudicados. Então é por isso que eu sempre disse aqui, não adianta teimar contra o sistema. Se perde sempre. Um perde, dois perdem, um grupo perde. Não adianta ir lá discutir com deputados, senadores, porque é todo assim, ó, todo o establishment, ele tem uma visão pró-mulher. Isso é impossível de mudar. Isso é colocar, travar esse tipo de coisa depende de nós. Então você, homem, que está pensando em casar, tem mais essa aí. Você não pode nem exigir sexo da sua esposa. Ela pode se recusar, ela não vai ter culpa, você não pode pedir indenização e ainda ela vai levar um punhado aí dos seus bens. Tá? Tá bom? Tá legal esse casamento? É o casamento aí que os carolas, os pastores estão falando? É legal esse casamento aí para vocês? Nós estamos falando coisas erradas aqui? É explícito, é explícito. Eu só trago mais uma. Que veio lá, que aprovado lá na França, mas que aqui no Brasil já está valendo pela jurisprudência. Então, se tirou a culpa da mulher por recusar sexo, por traição, por qualquer ato que seria inerente à vida conjugal. Retirou-se toda a culpabilidade da mulher. Por quê?
para blindar a mulher. Em compensação, os homens estão recebendo cada vez mais leis em cima para puni-los. A lógica do sistema feminista é essa: punir os homens enquanto blinda as mulheres de suas patifarias, das suas pilantragens. Então, o cara que não levar isso a sério, sinceramente, né? Meus pêsames. Era isso aí, pessoal. Tá explicado o negócio lá da França, que temos comentários me pedindo para falar sobre isso. E vale aqui no Brasil também, mesma coisa. Até mais, meus caros.